Então vamos, amigo, para o livro Mecanismos da Mediunidade, já o módulo 3º do slide presente, capítulo 4, Matéria Mental. Ao lado, o assunto, existem outros, mas eu selecionei para hoje, Pensamento do Criador. Então vamos analisar. É um tema difícil de ser falado, analisado, mas André Luiz coloca com muita clareza, com muita sabedoria, que podemos entender o pensamento do Criador pelo efeito da sua criação. Ele diz, esclarece, quando observamos a natureza, o universo, toda a criação, pelo efeito, você descobre que Deus existe. Ao olhar para o infinito das estrelas, galáxias, nós podemos entender que estes efeitos representam o pensamento do divino, da ordem divina, da causa inteligente. Então, é interessante entendermos alguns aspectos do pensamento de Deus. Primeiramente, não vamos confundir a causa pelo efeito, porque, às vezes, nós observamos a causa e imaginamos que é o efeito. Não é. Devemos entender que o efeito ele tem um valor por derivação da causa. Então, quando nós observamos uma pessoa pela aparência física, somente ali é um efeito. Qual é a causa? Perispírito. E qual é a causa maior? O espírito. Então, se nós olharmos alguém pelas aparências físicas e deixarmos as nossas emoções, as nossas impressões somente no efeito, nós estamos perigosamente invertendo o efeito pela causa. Percebem? O que isso significa? Quando nós nos identificamos demais com os nossos corpos, com o mundo exterior, nós estamos desencadeando perturbações emocionais e conceituais, porque nós acreditamos que nós somos efeitos, nós acreditamos que somos corpos, e não somos corpos. Os corpos têm um vencimento, têm uma vida temporária. Somos espíritos. Então, primeiramente, pensamento do Criador. Quando olharmos a natureza, o cosmos, o universo, eis aí os efeitos do pensamento de Deus. Esta analogia é perfeita. Quando olharmos alguém fisicamente, pela aparência carnal, são os efeitos. Se nós trocarmos os efeitos pelas causas, nós iremos encadear emoções confusas, porque nós iremos acreditar que aquele corpo resume aquele ser. Isso não é verdade. Porque aquele corpo é a primeira camada que logo depois vem o perispírito. E logo depois vem o espírito. Estou resumindo. Não estou falando nem dos corpos que o perispírito, que é o conjunto, compõe. Então, se eu tomo o efeito como um valor único, eu estou invertendo. O efeito passa a ser a causa. Isso é, o corpo passa a ser tudo. E o corpo, ele é transitório. E diante desse valor efêmero do corpo, eu não vou entender a vida, as minhas emoções ficarão confusas. Pois não, Paulo, tu levantou a mãozinha. Tem uma questão aqui no Livro dos Espíritos, questão número 4, prova da existência de Deus. Pois não, Paulo. Vamos lá? Vamos lá. Onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Resposta. No aforismo que se aplica às vossas ciências. Não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a razão lhe responderá. Perfeito, Paulo. Muito bom, muito bom. É interessante porque é um tema. Nós estamos estudando o módulo 3º, livro Mecanismos da Mediunidade, capítulo 4, Matéria Mental. O assunto estamos estudando hoje, pensamento do Criador. Mas qual é a função
desse tipo de assunto na minha vida? Primeiro, que nós devemos entender que a vida, André Luiz, ao dizer que existe o pensamento do Criador, primeira coisa, encerra o materialismo. Encerra o materialismo. Porque se é pensamento, não é matéria, como nós conceituamos. E outra coisa, se existe o pensamento do Criador, é porque a vida tem uma finalidade.